Ei, pessoal! Ei, Cal, tudo bem? Bom, Roberta. Saudade! Então, olha só, estamos de volta com o nosso segundo programa. Nesta edição será apresentada uma matéria sobre um fenômeno que vem ocorrendo no mundo. A cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que moram sozinhas. É preciso, de fato, ser muito forte para dar conta de viver só. Então, você vai ver depoimentos de algumas dessas pessoas. Veja os outros assuntos do nosso programa a partir de agora. É bom ficar atento, porque você pode arriscar demais e perder dinheiro nesse momento aí de estabilidade forte. A hora que eu digo que quem eu quero não me quer, o meu primeiro pensamento tem que ser: então eu vou buscar quem me queira. Esses são os primeiros desafios com os quais esses dois pré-candidatos vão ter que lidar até as eleições, até o início da campanha do ano que vem. O Campeonato Brasileiro mostra que só os times que fazem muito investimento e que contam com dinheiro se dão bem nesse torneio. Como se divertir sem nada no bolso? Veja as propostas. Quando nós ficamos, na verdade, ansiosos e angustiados com previsões negativas, nós estamos antecipando problemas. Hoje, em 2021, você cura mais ou menos uns 70% dos cânceres de adulto e câncer infantil você cura mais ou menos 85%. Aqui está o Ártico derretendo, temos a Terra e o incêndio. Muito incêndio. Nossa Senhora, é muito incêndio. A cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que moram sozinhas. No mundo, esse número já chega a 300 milhões de pessoas. No Brasil, um levantamento do IBGE apontou que mais de 11 milhões e 700 mil brasileiros e brasileiras vivem sozinhos. Este é o tema que abre o nosso programa. Interessante, quero saber de você, viu? Esse programa é interativo também. Conta pra gente, mora sozinho, mora sozinha? Gosta, não gosta? Compartilhe com a gente. Olha, a reportagem se inspirou no livro A Arte de Viver Sozinha e Adorar, da escritora Jani Mathews, capa da edição de julho da revista Matéria Prima. O Aqui Entre Nós conversou com 4 pessoas que moram sós. Há uma Lívia antes, depois de viver sozinha. A Lívia de agora, ela não tem medo mais. A Lívia de antes, ela era muito medrosa. Eu fiquei mais organizada, apesar de dizer que realmente eu não arrumo casa todo dia, eu não lavo as minhas vasilhas todo dia, mas eu fiquei mais organizada, eu fiquei uma pessoa mais planejada na minha vida, assim. Há gastos que a gente, quando não mora sozinha, a gente não pensa. É mais caro viver sozinho, mas desde que planejado, não acho que seja tão caro, não. Há preconceitos, mas eu vejo preconceitos mais porque eu sou mulher. Eu acho que os homens se sentem mais uma facilidade para poder, acho que para poder assediar, assim, eu acho que isso acontece. Não consigo nem pensar por que prejudicaria a minha autoestima eu morar sozinha. Porque é tão gostoso, é tão bom. O princípio, para mim, foi muito difícil, porque eu senti o que o pessoal fala do ninho vazio, né? Sobre a solidão, assim, eu acho que tem muito a ver se você está envolvido em projetos que tem a ver com o seu desejo, né? Então, se você estuda algo que te apaixona, ou se você tem algum projeto, mesmo que não seja profissional, ou também uma profissão que te dá um prazer, né? Então isso tudo eu acho que alimenta um certo bem viver na solidão, que faz com que seja algo realmente agradável, prazeroso e não difícil. O envolvimento com a cidade ou com o bairro onde você mora, e se você tiver, inclusive, algumas rotinas, isso contribui muito para você não se sentir tão sozinho. Então, procurar esses espaços, a lojinha do seu bairro, a igreja, enfim, livraria. Moro sozinha e moro bem e eu estou feliz, assim. Então, isso, pelo contrário, alimenta a minha autoestima, né? Quando você mora sozinho, não quer dizer que você é sozinho, né?
você tem companhia de amigos, você tem o escape que hoje é o celular também, né? Pra você ter contato com as pessoas. Mas eu não me sinto sozinho. Você tem que impor limite, porque quando você mora sozinho, tem amigo seu, ou pessoa que frequenta a sua casa, que acha que por você morar sozinho, tem uma liberdade maior dentro da sua casa que às vezes você não dá essa liberdade. A mania que você acaba pegando é o de deixar alguma coisa para depois. Você tem alguma coisa lá para lavar, você deixa depois. Ou então você até anda mais mal vestido, sei lá, você anda mais desleixado assim. Às vezes o preconceito pode acontecer de você falar você conhece uma pessoa e você fala que você mora sozinha, ela pode achar que você é da baderna, né? Pode achar que você é da bagunça assim, mas não. Assim, tudo depende, né? Mas eu acho mais barato. Com questão de alimento, conta de luz, por exemplo, é mais barato. Você faz as coisas só pra você não faz um almoço pra um tanto de gente, então você não desperdiça comida, você faz tudo no seu limite ali e acaba ficando mais barato. Quando você tá sozinho, você tem uma confiança maior em você, você fica um pouco autossuficiente para as coisas. Para mim é o meu modo de viver mesmo. Eu sou feliz, assim, eu gosto da minha companhia, então não me incomoda estar sozinha não. Foi uma escolha, às vezes não é fácil. Tem os momentos que às vezes você precisa de ter alguém perto para conversar, tem seu preço também, da mesma maneira que os relacionamentos têm preço também. Solidão, para mim, tá dentro da gente, tá dentro de cada um. Porque ninguém consegue entrar dentro de você e te fazer companhia num momento que você passa difícil. Então ela faz parte de você. Se você não aprender a conviver com ela e a lidar com ela, porque ninguém sabe o que você sente dentro de você, e é nessa hora que a gente é sozinho. É na hora que você está passando por um problema que, por mais que a pessoa entenda ou já tenha vivido aquilo, ela não vai alcançar a sua dor, às vezes nem a sua alegria. E tô aqui, feliz, sozinha, na praia, com meus bichos e feliz. Às vezes mesmo com pessoas ao seu redor, você tem a sensação de estar só. Esse ponto de vazio, esse ponto de falta é a estrutura fundamental do ser humano. Em torno dele, nós construímos relações, laços, nós construímos civilizações e fazemos de tudo no entorno para construir e tampar aquilo que diz respeito a esse ponto de dor, que na psicanálise a gente chama de um ponto da castração. E quando esse ponto surge, né, a angústia vem como que inundar esse ponto e permeia esses lugares que são abertos por essa sensação. Muitas vezes as pessoas, né, no consultório chegam tão acompanhadas, né, elas chegam acompanhadas de amores, chegam acompanhadas de desamores, chegam acompanhadas de abusadores, amigos, inimigos, dinheiro, animais, né? Então ela sempre chega com muita gente, mas na medida que a análise caminha, né, essas pessoas e objetos, eles vão sendo deslocados desse lugar em que antes eram colocados como tampões, como escudos contra esse ponto vazio, né? É preciso de fato ser muito forte para dar conta de viver só, nesse sentido, né? Não há nada que possa suprir isso que nos falta. Cada um dar conta de sua impossibilidade, dar conta da sua fragilidade, é a grande e verdadeira força que nós temos. A atriz Deise Bellico e o ator Geraldo Peninha, dois conhecidos nomes do teatro mineiro, participam deste quadro trazendo algumas sugestões de lazer. Preste atenção porque isso é importante. Sem dúvida nenhuma. Não é? Claro. Gente, o lazer é fundamental na vida das pessoas. Você pode se divertir sem nada no bolso e o programa pode ser tão bom quanto fechar uma boate só para sua turma de amigos. É por isso que nós vamos dar algumas sugestões para você se esbaldar em qualquer circunstância do seu bolso. Veja as propostas. Como se divertir sem nada no bolso? Contar carro vermelho que passa na Afonso Pena numa tarde de domingo é uma boa opção. Jogar uma partida de xadrez na Praça 7, em meio àquela centena de pessoas que passam por ali o dia inteiro.
Se você vencer, você grita bem alto: checkmate! E não ofereça revanche. Assisti um programa inteiro do Luciano Huck na televisão da rodoviária. Aliás, assisti a qualquer programa na TV da rodoviária. Eu prefiro olhar as vitrines do Diamond Mall. Mas tem que parar o carro uns 5 quarteirões para não pagar o estacionamento rotativo. Nossa, então vai fazer degustação e oferta de supermercado. Não, prefiro fazer test drive de carro importado. Chego escondido para o vendedor não ver meu verdadeiro carro, uso um figurino indefinido com bermuda, camiseta de grife ou terno com paletó no ombro, né? Aí eu ando pela cidade toda. No fim eu falo pro vendedor que o carro não é muito estável, eu vou preferir um Alfa Romeo. Aproveita esse modelito indefinível e vá assistir o Festival de Cinema Experimental da Ucrânia na Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Isso é uma boa. Entrada franca. Mas os filmes não têm legenda? Nesse caso, eu vou ficar com assistir a pouso e decolagem de aviões no aeroporto de Confins. Boa. Enquanto isso, eu fico imaginando como é que vão ser minhas férias quando acabar essa época de vacas magras. Não. Nos tempos em que a inflação era mais alta, as pessoas comemoravam os juros altos porque até a caderneta de poupança era rentável. Você lembra disso? Porém, atualmente, as aplicações rendem menos. Você sabe disso também, né? Algumas até mesmo dão prejuízo. O jornalista Carlon Aredes, editor de economia do jornal O Tempo, dá dicas sobre onde aplicar seu dinheiro e preservar seu capital. Pois é, a poupança não está rendendo muito não, né? Quando a Selic, né, a taxa básica de juros, né, do Brasil, ela está até 8% mais ou menos ao ano, por regra, né, criada lá em 2012, a poupança rende mais ou menos 70% dela, com outros indicadores, TR, umas coisas assim, mas no final das contas, a Selic hoje está 5,25%, a poupança está rendendo aí mais ou menos 3,70% ao ano. É muito pouco, inclusive deve perder feio da inflação, né? A inflação projetada para 2021 está perto aí de 7%. Então, quem tem dinheiro na poupança pode até perder poder aquisitivo em função disso. É por isso que tem muita gente retirando dinheiro da poupança e aplicando em imóveis, né? Por exemplo, em bens. A gente está acompanhando aí que o mercado da construção civil está até aquecido para o momento aí que nós estamos vivendo de crise econômica e pandemia. Porque da mesma forma que a taxa básica de juros remunera pouca aplicação com a poupança, ela também barateia a taxa de juros. Então, os juros imobiliários estão baixinhos, né? Então, tem muita gente comprando mesmo bens, imóveis, etc. Lá no início do ano, a taxa de juros estava até menor, né? Estava 2%. Estava remunerando menos a poupança, mas também estava barateando muito o crédito. Por isso que muita gente pegou dinheiro emprestado aí até para manter negócio, porque a pandemia fechou tudo, né? Deu essa crise toda. Então, tinha muita gente recorrendo a crédito para comprar imóvel, tirando dinheiro da poupança, para ter aí alguma coisa, né? Para preservar o seu dinheiro. Numa estabilidade política e econômica, como estamos vivendo agora, a melhor forma mesmo é proteger o seu dinheiro, né? Cuidado e complicações de risco também, embora a gente veja um boom da bolsa, às vezes quando a bolsa sobe muito, mas também tem uma queda forte também, o dólar também, ele está subindo, está em disparada, mas né, a gente nunca sabe a estabilidade econômica, então aplicações atreladas aí a câmbio, a bolsa também, é bom ficar atento, porque você pode arriscar demais e perder dinheiro nesse momento aí de estabilidade forte. Bom, a gente tem que ter cuidado, tem que olhar mesmo o cenário para proteger seu dinheiro e não correr risco de ter prejuízo com as diversas aplicações. É bom ficar muito atento mesmo ao que o mercado oferece. Hoje em dia, esses fundos imobiliários, por exemplo, está sendo mais recomendado pelos analistas financeiros, mas também é bom ficar de olho que pode ter uma guinada aí para frente. Isso não pode ser real. Como se divertir com R$1 milhão no banco? Fique noivo ou noiva em Arraial da Ajuda. Feche 3 pousadas, ofereça passagens de avião, todas as mordomias aos convidados, uísque e champanhe à vontade. Ao fundo, o som do Olodum acompanhando Ivete Sangalo. Orçamento do show? 800 mil. Só não cometa a loucura seguinte, que é se casar. Quem eu quero não me quer, quem me quer, manda embora.
Gente, você gosta dessa música? Olha, eu não gosto da situação que ela retrata. Pois é, o jornalista Nestor de Oliveira faz uma reflexão sobre essa letra. O tema, como sempre avassalador, né, é a paixão humana. Como linguagem poética, ele é perfeito. É de uma canção muito bonita, a chamada canção Dor de Cotovelo. Muitas pessoas gostam de viver realmente com essa dor de cotovelo ao longo da vida. Mas não precisava ser assim. Quem eu quero não me quer. É como a linguagem, está tudo bem. Mas persistir e ficar nesta condição a parte da vida ou a vida inteira, e nós temos casos que assim provam que a pessoa prefere ficar sozinha de que não ter aquela que ele ou ela ama. O que nós temos que pensar, e também na segunda parte do verso, é de que quem me quer mandei embora. Ora, se você não dá uma oportunidade à sua vida de um novo encontro, de um novo amor, e aí já o segundo verso responde, porque diz que quem me quer mandei embora. Na verdade, ele está abandonando uma oportunidade de aproximação amorosa. Se eu não quero, não há como alguém me pegar ou me querer. Da mesma forma se quem me quer mandei embora, ela aparece como uma solução talvez para a primeira parte do verso. Deveria as pessoas buscarem novas oportunidades de amor, porque o amor é assim, ele não é imposto, ele tem que ser vindo e bem-vindo pelas partes que se amam. A hora que eu digo que quem eu quero não me quer, o meu primeiro pensamento tem que ser: então eu vou buscar quem me queira. Não adianta chorar, resmungar, curtir essa dor permanente, que ela não te levará a nada. Já a outra parte, quem me quer mandei embora, é o primeiro sinal de que a pessoa está realmente infectada por uma dor de amor e não sabe sair dela. Deveria, sim, aproveitar a oportunidade desta que quem me quer mandei embora e já começar ali uma nova aproximação, quem sabe um novo caso, e assim sucessivamente até que se encontre este novo amor. Se ficarmos na primeira parte e não tiver nenhuma ação, você jamais terá como resolver esse problema, que quem sabe ele vai crescer e você vai parar no psiquiatra. É melhor antes do psiquiatra te dê você próprio oportunidades de buscar a nova relação. E é esse o melhor caminho. A cura do amor se dá pelo próprio amor. Ele não terá como alguém resolver esse problema para você. Ele está dentro da cabeça, ele está dentro da sua cabeça. Você ocupou o espaço com o não. Que tal dar uma oportunidade para o sim? Vá à busca, tente mais uma vez, porque amar é uma das melhores coisas que a vida nos dá. Não tem outra solução para ser feliz. E a nossa existência, a nossa estada na Terra, nada mais é do que a busca de ser feliz. Como se divertir com apenas
R$1 milhão no banco. Contrate o rei Roberto Carlos para fazer uma serenata para aquele cara indiferente, saca? Aquele cara sou eu. Pois é, quem sabe vai mexer com o coração de pedra desse danado. Sabe quanto que é o cachê do rei? 600 mil. O governador Romeu Zema está pagando em dia os servidores públicos depois de 5 anos e meio quitando dívidas herdadas de governos passados. O nosso comentarista de política, Olion Teixeira, explica de onde vêm os recursos com os quais Zema está cumprindo esses compromissos. Olá, pessoal. Os recursos com os quais o governador está colocando as contas em dia, pagando os servidores em dia, vêm do aumento da arrecadação. Para você ter uma ideia, nos primeiros 6 meses deste ano, a arrecadação cresceu 11 bilhões de reais a mais do que o mesmo período do ano passado. Além disso, o governo vendeu a folha de pagamentos do Estado para o Banco Itaú por 2 bilhões e 500 milhões de reais. E tem também o projeto Recomeça Minas, criado e aprovado pela Assembleia Legislativa, que permite a renegociação de dívidas tributárias dos credores aí, que podem, então, trazer mais 2 a 3 bilhões de reais para os cofres públicos. Com isso, então, o governador está conseguindo renegociar, colocar em dia, ou pelo menos fazer um plano de pagamento, um cronograma dessas dívidas. Por exemplo, no dia 11 de agosto, ele fez um acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para devolver cerca de 7 bilhões de reais referentes a depósitos judiciais usados pelo governo passado, de Fernando Pimentel, do PT, para pagar salários. Esses depósitos judiciais, como se sabe, eles pertencem a terceiros, fazem parte daquelas ações judiciais que tramitam no judiciário. À medida que vão se encerrando, o judiciário precisa devolver esses recursos à parte vencedora. Estava criando uma dificuldade e agora o Estado repõe esse valor que estava retido no governo do Estado. Outra demanda forte vem dos municípios mineiros, por meio da Associação Mineira dos Municípios, a AMM. O presidente da entidade, Gilvan Lacerda, está cobrando e até acionou o Ministério Público Estadual para que o governo quite esses, são 7 bilhões de reais devidos aos municípios, dos quais 4 bilhões de reais foram gerados no atual governo. Agora, demanda forte mesmo vem aí pelo lado dos servidores públicos estaduais. Eles querem receber 582 milhões de reais a títulos de férias-prêmio para 22 mil servidores aposentados que esperam esse recebimento há mais de 7 anos. As férias-prêmio, como se sabe, elas são uma espécie de fundo de garantia por tempo de serviço que nós temos na iniciativa privada. Outra pressão forte vem aí dos policiais civis e militares que cobram recomposição das perdas inflacionárias em seus salários. Em 2019, o governador Romeu Zema fez um acordo com eles, assinado em ata, que daria 41% para eles de reposição. O projeto foi enviado à Assembleia, mas em março o governador vetou o projeto, que previa, então, os 41% em 3 parcelas. 13% naquele ano de 2020, mais 12% em setembro deste ano, 2021, e mais 12% em 2022. O governador vetou alegando dificuldades de caixa e agora os policiais estão cobrando esse compromisso dele. Prometem aí levar até mesmo o caso a uma paralisação da segurança pública. As pesquisas sobre as eleições do ano que vem já começam a ser divulgadas. Orion fala agora sobre os desafios que os pré-candidatos a governador terão que enfrentar na futura campanha. Acompanhe. As pesquisas sinalizam, então, essa polarização entre o governador Romeu Zema, do Partido Novo, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. De acordo com os primeiros números, Zema é favorito sobre Calil. Zema teria 40%, Calil 20%. De onde vinha a força do governador? Do interior mineiro, onde ele é bem conhecido pela força da natureza do próprio cargo e pela possibilidade de viajar para o interior, levando placas de inauguração. Já Calil não é tão conhecido assim no interior, mas é muito bem conhecido aqui na Grande BH e também aqui ele lidera. Então, o desafio de Calil é ficar mais conhecido no interior, precisa viajar para ficar conhecido, e o desafio de Zema é exatamente melhorar o desempenho dele
onde ele é muito bem conhecido. Então, são esses os primeiros desafios com os quais esses dois pré-candidatos vão ter que lidar até as eleições, até o início da campanha do ano que vem. Zema lidera, então, como disse, e Calil vem em segundo lugar em vários cenários, os dois polarizam, e a tendência é que a disputa se termine aí em primeiro turno, já que os outros pré-candidatos, eventuais futuros candidatos, ainda não pontuaram a ponto de provocar uma segunda votação, um segundo turno em Minas Gerais. É isso aí. Um abraço a todos. Como se divertir com R$1 milhão no banco? Olha, seguramente você sabe que o mundo é redondo, né? Mas como você pode estar seguro disso? Dei uma volta ao mundo num avião russo MiG-25 Foxbat. Trata-se de um caça-interceptor projetado na antiga União Soviética, velocidade máxima de 3.500 km por hora, a altura máxima de 20.000 metros. É o avião militar mais veloz do mundo em operação. 600 mil. O chargista Guz juntou 3 assuntos do momento como tema da charge que ele desenhará neste programa. Guz acoplou as viagens espaciais, a CPI da Covid e os incêndios que acontecem em vários países. Acompanhe a sua criação. O que será que isso vai dar, hein? Vamos ver. Então vamos lá. Lembrando a corrida espacial, então, eu vou começar a desenhar aqui uma nave. E dá para ver aqui, né? Aqui está o Ártico derretendo, temos a Terra, né? E o incêndio. E agora vamos ao que é a charge. O primeiro astronauta exclama: Caramba! Veja, incêndios nunca vistos. Nossa terra está queimando. De quem será a culpa? Estamos em cima do Brasil. Pergunte lá. Respondeu alguém de uma tal CPI. Estão dizendo que o culpado é o Bolsonaro. Cura do câncer. Juntando os fatos, traz novidades importantes sobre as inovações e avanços científicos sobre essa doença, uma das mais temidas do mundo, né? Ainda, né? Mas as notícias são muito boas, gente, porque crescem as perspectivas de cura. Olha, e já há processos relativamente simples, capazes de possibilitar o diagnóstico precoce de alguns tipos de câncer. As informações foram reveladas pelo oncologista-chefe do Hospital Mater Dei, Dr. Enaldo Lima, em entrevista exclusiva ao jornalista Durval Guimarães. Veja as boas novas. Surge uma enorme esperança no horizonte de parentes, amigos e pessoas atingidas por essa tragédia chamada câncer. Em breve será possível detectar possíveis ocorrências da doença por meio de simples exame de sangue. Dr. Enaldo dá os detalhes da novidade. Pesquisas mais atuais que tem, chama pesquisa de célula tumoral circulante. Então, antes de aparecer o tumor visível, que normalmente a gente consegue detectar tumores maiores que 1 centímetro, tanto em mama quanto estômago, pulmão. Então, tumores menores que 1 centímetro normalmente não é possível ser detectado. Então, antes de aparecer o tumor visível e dar o sintoma, essas células tumorais circulantes são fragmentos de DNA do tumor que circulam e que os métodos hoje estão sendo desenvolvidos para que você faça o exame de sangue e que a partir desse exame de sangue você consiga detectar a presença da doença antes da doença se manifestar. Isso ainda é pesquisa clínica. O que a gente vê como visão de cenário e perspectiva
é que nos próximos 10, 15 anos vai ser uma realidade. Quer dizer, ainda esse tipo de exame ainda não está disponível? Existe, mas existe ainda de forma muito limitada. Existe um desses exames, o mais utilizado é para câncer de pulmão. Então, para câncer de pulmão, um câncer de pulmão específico, não todos os cânceres de pulmão, você tem um câncer de pulmão específico que você faz uma pesquisa de uma mutação no exame de sangue. Então, você consegue, através dessa mutação, determinar e delinear o tratamento que aquele paciente vai fazer. E a gente se pergunta, por que se descobriu tão rapidamente a vacina contra o coronavírus e, lamentavelmente, ainda não existe nenhuma vacina contra o câncer? Acompanhe a resposta do Dr. Enaldo. Câncer é uma doença muito mais complexa do que um vírus. Então, a complexidade do câncer, você vê as vias de sinalização, o que a gente chama de marcas registradas, o americano chama de hallmarks do câncer, tem pelo menos 12 vias de sinalização diferentes. Então, o câncer ele é uma célula alienígena que tem uma inteligência incrustada no DNA dele. Então, a célula cancerígena é uma célula anômala e bizarra, mas que ela tem métodos de fuga ao tratamento. Então, quando você bola um tratamento para um vírus como o coronavírus, você tem uma vacina. Aí é um DNA, só um fragmento de DNA, e você consegue fazer um anticorpo, gerar uma vacina que você protege. Então, quando você pega a questão do câncer, o número de vias de complexidade da doença é tão grande, tratar câncer passa por um entendimento da doença. Você tem que entender a biologia daquela célula, o tanto de via que ela pode estar alterada, anômala. Além de via anômala, você tem a parte genética, que você tem mutações presentes, não só mutações que são herdadas, você herda do seu pai ou da sua mãe, assim como mutações que são mutações que a pessoa tem de forma aleatória ou ao acaso ao longo da vida dela, e que essas mutações geram processos díspares na gênese do câncer. Então, o câncer é uma doença muito mais complexa do que um vírus como o coronavírus. Existe vacina para câncer? Sim, tem. Existem cânceres que são relacionados a vírus. Estatisticamente, no mundo todo, isso é uma questão muito bem estabelecida. Entre 15% a 20% dos cânceres são secundários a vírus. Então, quais cânceres? Câncer de colo uterino, que é relacionado a HPV, câncer de cabeça e pescoço em jovem, que é relacionado também à contaminação por HPV, câncer de fígado, relacionado ao vírus da hepatite. E hoje você tem vacinas que você previne o vírus. Então, você faz a prevenção primária lá atrás. Então, a pessoa não tendo o vírus, ela vai evitar de ter o câncer. Os programas de vacinação hoje para HPV, tanto das adolescentes, das meninas, quanto dos meninos, vai gerar nas próximas décadas praticamente o extermínio do câncer de colo uterino e de tumores de cabeça e pescoço nessa população. Boas notícias. E as estatísticas têm confirmado que aumenta o número de doentes que sobrevivem ao câncer. O quadro é alentador, como ressalta o Dr. Enaldo. Duval, as perspectivas são boas. Assim, a primeira é o seguinte, assim, a gente tem número para isso. No início dos anos 90, há 30 anos atrás, você tinha, estatisticamente, você curava em torno de 25% dos cânceres de adulto, mais ou menos 50%, 55% dos cânceres de criança. Hoje, em 2021, você cura mais ou menos uns 70% dos cânceres de adulto, e câncer infantil, você cura mais ou menos 85%. Por que melhorou tanto? Porque melhoraram as tecnologias de tratamento. Assim, não foi só medicamento. Medicamento, há 30 anos atrás, a gente tinha 20 e poucos remédios para câncer. Hoje a gente tem mais de 2.000 remédios, medicamentos de diversas tecnologias diferentes. Então, surgiram os anticorpos monoclonais, surgiram os inibidores de proteína, chamados tirosina quinase, que são medicamentos orais que têm alvo dirigido. Surgiu agora recentemente a imunoterapia. Nos últimos 6, 7 anos, a imunoterapia foi um grande ganho para tratamento de câncer. A imunoterapia, ela mudou a história de muitas doenças, como câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, melanoma. Então, surgiram muitas tecnologias medicamentosas e vão surgir mais. Então, hoje já se discute
outras imunoterapias conjugadas com quimioterápicos. Então, você já produz o medicamento partindo da célula cancerígena da própria pessoa. Então, você coleta o sangue da própria pessoa, consegue tirar um antígeno e produz um anticorpo em laboratório para aquela doença específica. Isso já tem, essa técnica já é utilizada para tratamento de leucemia de criança e de alguns tipos de linfoma. E provavelmente vai ser utilizado em outros cânceres, não só os cânceres hematológicos, mas os cânceres também sólidos, os tumores sólidos. Como se divertir com 1 milhão no banco? Alugue o iate Arionassis, 325 pés, da neta Atinonassis, por uma semana. Muito confortável, muito. Uma tripulação de 34 pessoas, incluída 800 mil. Pessimismo. Esse é o tema que o comentarista Romerson Canguçu vai abordar no quadro A Condição Humana. Por que será que há pessoas tão pessimistas que acham que tudo vai dar errado antes mesmo de sair de casa? Romerson vai falar sobre essa questão. Eu, hein? Você é pessimista? Eu sou otimista sempre. A verdade é que todos nós fazemos inúmeras previsões o dia todo, o tempo todo, sobre coisas corriqueiras e até sobre questões que não nos afetam diretamente. Nós temos essa tendência e eu entendo que isso é uma corrupção do espírito humano. Nós parece que somos treinados para ver a vida de forma negativa. Não podemos, em hipótese alguma, viver dessa forma, porque assim nós vamos destruir nossa saúde sob todos os aspectos. Vamos ficar doentes e vamos perder energia fazendo inúmeras previsões negativas e quando uma ou outra dessas previsões se confirma, nós focamos toda a nossa atenção naquelas coisas negativas que se confirmaram, enquanto que deixamos de lado todas as outras previsões furadas, que felizmente não se confirmaram. Há até mesmo os advogados da lei de Murphy, pessoas que piamente se devotam, acreditam mesmo que se uma coisa tem a possibilidade de dar errado, vai dar errado mesmo. Eu acho isso uma bobagem, é hilário alguém citar a lei de Murphy como se fosse alguma coisa assim científica. Eu vou contar uma historinha que aconteceu recentemente com alguém da minha família. A pessoa tinha um contrato de aluguel por vencer e 6 meses antes começou a ficar preocupada, pensando assim, o proprietário vai aplicar um reajuste muito alto, eu acho que eu vou ter que me mudar desse imóvel, eu já estou preocupado, estou ansioso, não estou dormindo. Eu disse, calma, deixe chegar o momento para que você lide com isso. Sabe o que aconteceu? O proprietário, espontaneamente, não só não aplicou um reajuste, como diminuiu o valor do aluguel. A pessoa passou meses, o meu parente passou meses preocupado com um aumento que não veio, ou seja, perdeu energia, gastou tempo preocupado, gastou energia preocupado com alguma coisa que não aconteceu e que poderia ter acontecido, mas não aconteceu e isso prova que nem sempre nossas previsões se confirmam. Quando nós nos dedicamos, quando nós ficamos, na verdade, ansiosos e angustiados com previsões negativas, nós estamos antecipando problemas e isso, de alguma forma, afeta a nossa saúde emocional. Fique fora disso, não entre nessa, isso vai destruir sua vida. Nós não temos controle sobre todas as coisas mesmo. Nós precisamos administrar os problemas de cada dia. Não adianta anteciparmos o mal que nós imaginamos que vai acontecer, mas que está reservado para um tempo futuro. Temos que viver o hoje com tranquilidade, com equilíbrio. E eu vou dar mais um recado a você. Tenha fé, confie que tem mais alguém ao seu lado para te ajudar. No meu caso, eu prefiro confiar em Deus. O otimista vê o copo meio cheio e o pessimista vê o copo meio vazio. Minha mãe vê o copo e manda eu lavar. E a última, eu me recuso a falar. Tá bom. Então... Eu não faço questão. Ah lá. Como se divertir com R$1 milhão no banco?
Separe-se da sua mulher. Mas prepare-se para ficar só com 500 mil. Tem gente que te faz olhar para cima e perguntar: é sério isso, Deus? E vamos às notícias do esporte com Sandro Guimarães. O Campeonato Brasileiro mostra que só os times que fazem muito investimento e que contam com dinheiro se dão bem nesse torneio. Uma prova disso é o próprio Galo, aqui em Minas, que com os investimentos que teve, conseguiu as classificações na Libertadores e na Copa do Brasil e com isso já faturou mais de 30 milhões de reais. Além disso, o clube nos 2 últimos anos vendeu mais de 200 mil camisas, o que já suplantou a receita com bilheteria. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, ingressou na Sul-Americana. Com isso, seus atletas se valorizaram e ele conseguiu vender o craque do time, Claudinho, por 93 milhões de reais. Muito acima dos 10 milhões de reais que o Fluminense pagou ao América pelo Richarlison. Ou seja, ainda há tempo, América. O Cruzeiro adquiriu um novo ânimo com a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora pode ser que eles consigam permanecer na Série B. Se Saturno tiver em conjunção com Vênus na casa de Capricórnio e todos os astros estiverem favoráveis, quem sabe ele não pode ser um dos 4 a subir para a Série A. Milagres acontecem. Uma observação: muitos torcedores estão se iludindo com essa questão do clube empresa. Só que para entrar na B3, na Bolsa de Valores, é necessário uma série de medidas e atitudes por parte do clube que levaria pelo menos uns 2 anos para se concretizar. Então, vamos com calma, né, pessoal? O Galo vive um excelente momento. A paixão é uma das forças mais poderosas que movem o ser humano. Por conta dela, o homem é capaz de erguer obras grandiosas, como o Palácio Taj Mahal, construído pelo príncipe indiano Shah Jahan para sua jovem esposa Aryaman. Essa paixão não é maior que a torcida do Atlético Mineiro, o Galo, que está construindo um gigantesco estádio sem recursos públicos. Lá, torcedores fazem fila diariamente para comprar ingressos a R$40. Agora, a paixão mesmo é quando o torcedor é capaz de pagar R$ 39,90 por um pouquinho de terra, que é a mesma daquela ali, da obra. Já vieram aqui umas 20 mil pessoas, daí para cima. Na realidade, a pessoa que não paga para ver uma construção de um prédio, né? O torcedor atleticano paga para ver um sonho sendo realizado. O atleticano, ele é único, né? A gente tem um vídeo aqui no nosso cinema que fala justamente isso. Que o Atlético existe por causa do atleticano. É paixão, é viver o clube dele, é comemorar as vitórias, comemorar as conquistas. E essa que é uma grande conquista para um clube do tamanho do Atlético. Então eu acho que, se for resumir, o sentimento do atleticano é realmente uma paixão que não tem medidas pelo Galo. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores, uma lotação extraordinária, mas curiosamente insuficiente para receber os 60 mil sócios do programa Galo na Veia. Custo estimado da obra, R$ 560 milhões de reais. É a maior obra de engenharia em execução no estado. O Atlético trabalha com alguma data assim próxima da inauguração? Antes da inauguração, tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas ainda para conseguir a licença de operação do estádio, que são as obras viárias, cumprir todas as condicionantes que foram acertadas com a prefeitura. Então a gente trabalha sempre com a data de entrega da obra, que é outubro de 2022. Ô, gente, a edição do mês de agosto do Aqui Entre Nós vai ficando por aqui. Acabou. Vocês viram o beicinho que ele faz de tristeza, né? Bom, mas olha, nós esperamos que vocês tenham gostado. Compartilhem, por favor, espalhe esse programa para todo mundo que você conhece. Esse aqui do YouTube, tá bom? O nosso endereço é esse que está aparecendo aí, tá? E nós voltaremos
mês que vem, como sempre. Abraços, até lá! Valeu! Até a próxima! É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É Algumas assim como a até luz mesmo do dão coração. prejuízo. O jornalista Carlon Aredes. Desculpe, não. Ah, que isso? Carlon Aredes. Que isso? Carlon Aredes. Doutor Enaldo, das novidades. Tá bom. Esse canastra, hein? Que com as classificações na... Vamos Se lá. não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração.